Fala, meu bruxo, tudo tranquilo? Hoje eu vou mostrar para vocês como calcular o ticket médio aqui no Power BI, que é um indicador muito importante aí, principalmente para quem trabalha na área de vendas. E durante esta aula você vai aprender a calcular o ticket médio relacionado a cliente, nota fiscal e vendedor. Mas não se preocupem, tá? Que a base do cálculo é exatamente igual, basicamente vai mudar em relação ao que você está calculando, ok? Então, bora lá. O que você vai precisar para calcular o ticket médio? Basicamente é o faturamento e uma contagem de alguma coisa, que no caso aqui é cliente, nota fiscal e vendedor. O faturamento eu já tenho calculado aqui, então vou vir aqui em dados, tá? Ó, medidas, faturamento líquido, ok? Que é esta medida DAX aqui que já está pronta. Caso você não saiba como que calcula o faturamento, tá? Já tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar na descrição deste vídeo, que basicamente foi esta aula aqui que eu dei específica para faturamento, ok? Então essa medida a gente já tem pronta aí, só assistir o vídeo caso você não saiba. Voltando aqui no ticket médio, a outra parte é uma contagem que nós temos que fazer para fazer uma divisão ali depois que eu vou mostrar para vocês, ok? E essa contagem não pode ser feita de qualquer jeito, então essa é a primeira aula da parte da aula, tá? Que eu vou mostrar para vocês como fazer essa contagem de maneira correta. E essa contagem vai ser em cima dessa tabela de vendas aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, modo exibição de tabela, ó, vendas, tá com a minha tabela de vendas. Tem várias colunas aqui, mas basicamente vai ser relacionada à nota fiscal, né? Como eu comentei, cliente e vendedor. E o que você tem que tomar cuidado aqui, ó? Como você pode ver, ó, vendedor, cliente e nota fiscal, os valores podem se repetir. Vendedor por motivos óbvios, né, que eles vão vender para vários clientes, clientes também, porque o mesmo cliente pode comprar mais de uma vez na sua loja, e nota fiscal, porque cada linha dessa é um produto que foi vendido. Então, às vezes, a pessoa vai lá e compra 3 produtos, então são 3 itens na mesma nota fiscal e lá se repete em 3 vezes aqui. Mas quando você está calculando o ticket médio, você não pode utilizar, quantidades repetidas, sempre tem que ser o valor unitário. Então essa é a primeira preocupação que você tem que ter, tá. Então vou mostrar como que você calcula esse valor unitário e tirar as duplicatas, porque senão o seu ticket médio vai dar errado. Não faz sentido, por exemplo, aqui ó, o código do vendedor é V04 aqui ó, tem várias vezes que ele aparece, tá vendo? Um monte de vezes aqui ó. Se eu descer lá para baixo vai mudar, ó. Aqui já é o 01. Então vai ficar parecendo que tem muito mais vendedor do que realmente tem. E na prática, se eu vir aqui, ó, em vendedores, eu tenho 6 só, tá? Então tem que considerar na hora da divisão 6, tá? Não aquela quantidade gigante ali de linha que vai aparecer em vendedores, ok? Então eu vou voltar aqui, ó, exibição de relatório. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como que faz uma contagem de maneira correta. Então eu vou vir aqui na minha tabelinha de medidas, tá? Que basicamente eu separo em pasta. Caso você não saiba como faz isso aqui para organizar suas medidas, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar na descrição que eu explico também, ó. Vou vir aqui medidas, botão direito, nova medidas. Vou chamar de cliente também, ó. Clientes 1, tá? Vou chamar de clientes 1 porque aqui eu já tenho uma medida chamada cliente, se eu colocar igual vai dar um erro aqui, ok? Igual Caurin, que é essa função aqui, que ela faz a contagem, e eu já vou explicar, tá? Quem já sabe essa parte aqui já sabe que vai dar um problema, ó. Vou apertar aqui. E eu vou começar fazendo a contagem dos clientes, ok? Então, contagem, vou chamar a minha coluna de cliente ID, que é aquela que eu mostrei lá da tabela de vendas, ela está aqui, ó. Vou fechar o meu parênteses e vou dar um enter, ok? Ó, foi criada aqui, ó. Vou pegar, eu vou arrastar, tá? Vou soltar em cima desse cartão que eu já deixei pronto, formatadinho aqui para facilitar o entendimento de vocês, ó. Ó, o que que aconteceu aqui? Tá vendo que aqui, ó, deu 26.000 e aqui deu, arredondando ali, né, 3.000. Por que isso aqui? Porque aqui basicamente eu estou fazendo a contagem das linhas do meu relatório. Então, quando eu faço a contagem utilizando a Caurin dessa forma aqui, ele vai contar todas as duplicatas, mas eu não quero que ele conte a duplicata. Quando você conta sem duplicata, ele vai chegar neste resultado aqui, ó, que é 2.969. Então tome muito cuidado para não utilizar esta função aqui quando você está calculando o ticket médio, tá? Você tem que utilizar esta daqui, ó, que é o Distinct Caurin. Basicamente, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar todas as duplicatas e vai chegar só no valor unitário. Ou seja, na minha base de clientes, eu tenho lá 2.969 clientes na minha base inteira. Mesma coisa que eu mostrei para vocês agora há pouco de vendedores ali, que deu 6, se eu não me engano, né? Então, extremamente importante, utilize esta função aqui, ó. Já ia dar erro, porque eu coloquei uma função dentro da outra aqui, ó. Beleza? Ó, agora tá certo. Vou dar um Enter e você vai ver que o resultado vai ficar igual agora. Vou dar um Enter. Tá vendo, ó?
resultado é exatamente igual. A diferença é que só não tem uma vírgula ali, ó, mas eu só venho aqui em cima, ferramentas da medida, tem que estar selecionado a sua medida, tá? E clicar aqui, ó, ok? Vai aparecer ali e ficou exatamente igual. Sabendo isso aqui, é muito fácil calcular o ticket médio agora, tá? Então vamos lá. Vou vir aqui, ó, em medidas novamente, botão direito, nova medida, e vamos começar pelo ticket médio do cliente. Então vou escrever aqui, ó, ticket médio. Opa, nossa, escrevi muito errado, né? Ticket, assim. Agora sim. Médio cliente um, tá? Vou colocar esse um aqui para diferenciar desse aqui que já está pronto, ó. Então vamos lá. Primeira função que você vai ter que utilizar aqui é a função divide, tá? Que é esta função aqui. E por que que eu estou utilizando ela? Porque caso ocorra uma divisão por zero, não vai aparecer aquele erro de blank aqui, que às vezes aparece que é número em branco, ou aparece exatamente escrito a palavra erro. Então, sempre que você for fazer uma divisão aqui no Power BI, independente da divisão, tá? Utiliza essa função aqui em vez de fazer uma divisão comum ali, só utilizando aquela barrinha ali que tem aí no seu teclado, ok? Então, a primeira coisa que ela vai pedir, ó, é um numerador. Numerador é a parte de cima da divisão, tá? E aqui eu vou chamar o faturamento, ó, faturamento líquido. Caso você não saiba, tá? Dá uma olhadinha na aula que eu vou deixar aí na descrição que você vai chegar nesse resultado aqui, ok? Estou calculando aqui em relação ao faturamento líquido, tá? O ticket. Você poderia calcular em relação a alguma outra coisa também. Aí vai depender do que você quer. Mas eu estou mostrando o mais comum de acontecer, ó. Então vamos lá. Faturamento líquido. Agora eu vou colocar uma vírgula, ok? E a gente vai para o denominador, que é a parte de baixo da divisão. Então vai ser dividido pelo quê? Aqui e a contagem que você vai fazer, tá? Que no meu caso é pela contagem relacionada aos clientes aqui, ó. Então vamos lá, ó. Distinct Counting, que é essa daqui. Lembre-se, tá? Não use a counting comum, essa aqui, tá? Sempre essa daqui, ó. Clica aqui e eu vou chamar lá a minha coluna de cliente novamente, ó. Cliente aqui. Eu vou fechar o parêntese, beleza? E agora, para finalizar, você poderia já colocar um outro parêntese e terminar isso aqui, ou colocar uma vírgula, tá? Que eu recomendo a vocês a fazer. E caso você faça uma divisão por zero com a divide aqui, ele vai dar um resultado alternativo. Aqui vai dependendo do que você quer, tá? Eu acabo utilizando ou um zero aqui, ou um tracinho, tá? Que daí eu coloco assim, abro aspas, coloco um tracinho, fecho aspas, beleza? E fecho parênteses. Por que que eu abri e fechei aspas ali, tá? Porque sempre que é um texto, que no caso um tracinho aqui é um texto, se você não abrir e fechar aspas, ele vai dar um erro, tá? Quando é número, você pode colocar direto. Beleza? Ó. Então, essa aqui é a função, tá? Tem segredo nenhum nisso aqui. Vou dar um Enter. Ela vai ser criada aqui, ó. E agora eu vou pegar ela e vou soltar aqui para vocês verem, ó. Pode ver que deu exatamente o mesmo valor da outra ali. Isso significa o quê? Que na média, meus clientes compraram em todo o período que a empresa está aberta, que essa tabela aqui, se eu não me engano, é relacionada a 2 ou 3 anos, a média ali do cliente comprar, ele comprou 10.078, R$ 780 ali, durante todo o período, ok? Não está aparecendo reais ali, porque eu preciso fazer essa configuraçãozinha aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, em cima, e você vai vir aqui, ó, em formato, tá vendo? Tem financeiro, ó. Clica aqui e você vai ter que achar o real aqui, que é a parte difícil, tá? Porque não tem uma pesquisa aqui, você vai ter que descer lá para baixo. Hã, fica nessa área aqui, mais ou menos, ali para o meio para baixo, tá? Aqui, ó. Latim Brasil. Toda hora muda isso aqui, é um negócio meio estranho. Mas é esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Agora apareceu reais ali, ok? É só isso para calcular o ticket médio, tá? Para a gente ganhar tempo, eu não vou fazer a função inteira novamente, eu só vou pegar ela, ok? Ó, vou copiar. Então vim aqui, Ctrl C, medidas novamente, nova medida. Vou dar um Ctrl V aqui dentro. E agora eu vou calcular o ticket médio da nota fiscal. Então eu vou colocar aqui, ó, NF, só para diferenciar, né, que agora não é cliente mais. E aqui, ó, em Existing Count, em vez de contar o cliente ID, eu vou tirar isso aqui e vou contar minha nota fiscal. É só isso, tá? Aqui, ó, vendas, nota fiscal, tá vendo? Ó? Só isso. Não tem segredo nenhum, tá? A base do cálculo é exatamente o mesmo. Ó. Dei um Enter, ó, ticket médio, nota fiscal 1, vou soltar aqui dentro. Tá vendo, ó? Exatamente o mesmo valor, sem a questão ali do real, né?
Mas você pode utilizar outra forma, caso como esse aqui já tem real, tá vendo? Você vem aqui, ó, clica em cima desse cartão, ó, pincel de formatação, clica aqui, clica no de baixo, ele já vai arrastar a formatação, mas não arrastou o valor. Às vezes arrasta, tá? Nesse caso não deu certo. Então vou clicar aqui fazendo da forma manual mesmo, ó. Clica aqui no financeiro, e tá aqui já, ó, tá vendo, ó? Quando você usa a primeira vez o real, ele já fica aqui na parte de cima ali. Como eu cliquei em cima, ele colocou o sinal de dólar ali, tá? Ó, beleza? E a mesma coisa vale aqui para o vendedor. Não tem segredo nenhum também, ó. Então, vamos lá, ticket médio aqui, né? Em medidas, nova medida, Ctrl V, beleza? Vou vir aqui, ó, mudar ali para vendedor e vou fazer a contagem relacionado ao ID do vendedor. Então, ó, tem aqui, ó, vendas, tabela vendas, vendedor ID, ok? Vou dar um Enter. Já veio para cá, ó, vendedor, vou soltar aqui. Mesma coisa, ó, vou clicar em cima da minha medida, vou vir aqui no financeiro e escolher o real. Beleza? É só isso, tá? Para calcular o ticket médio. Não tem segredo nenhum. E agora eu só apliquei aqui para vocês verem dentro de um gráfico comum aqui, bem básico, tá? Então eu vou minimizar isso aqui que eu não vou utilizar mais. Cliquei em cima do gráfico, vou clicar agora em compilar, só para mostrar para vocês o que tem dentro aqui, ó. Que no caso é o nome do vendedor, então aqui tem o nome dos vendedores. E aqui embaixo eu peguei aquela medida do ticket médio do vendedor e soltei aqui no eixo X, tá? Que é esse valor aqui. E basicamente ele deu aqui, ó, que é a Camila Duarte, tá? Foi o vendedor com o maior ticket médio aqui dentro da minha empresa. Então é só para você saber diferenciar aqui uma coisa da outra. Beleza, povo? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se vocês gostaram do vídeo, tá? Se inscreva no canal. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, tá? Pode deixar isso no comentário. E se você quer me ajudar ainda mais a engajar esse vídeo aqui, deixa um comentário aí também que ajuda bastante a engajar o vídeo, tá? E também não se esqueça de curtir esse vídeo aqui, tá? Então é isso aí, valeu, fui!